Boa noite, bem-vindo a mais um programa Conectar. Eu quero convidar você, neste primeiro momento, a orar junto comigo. Deus amado e eterno, peço a Ti nesse instante que nos conduza durante todo este programa, que a Tua bênção seja sobre nós para que possamos aprender da Tua palavra. Teu Espírito nos dirija, nos guie, nos ensine, que tenha plena liberdade para agir em nós, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos ler Mateus, capítulo 14, do verso 22 ao verso 34. Que você possa me acompanhar nessa leitura. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." "Senhor", disse Pedro, "se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas." "Venha", respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: "Homem de pequena fé, por que você duvidou?" Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Eu quero destacar algumas verdades neste texto e peço que você possa estar me acompanhando neste raciocínio. O texto começa dizendo: logo em seguida. Isso se deu logo que Jesus havia alimentado a multidão com 5 pães e 2 peixinhos. Logo depois de todos estarem saciados, terem se alimentado, Jesus insistiu com os discípulos para que eles entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto ele estava se despedindo da multidão. E diz o texto que, ao terminar de se despedir, Jesus subiu a um monte para orar. E ele subiu sozinho. A oração, ela é extremamente importante nas nossas vidas. E também ela era na vida de Jesus, nosso Senhor. Através da oração, acredito que Jesus recarregava as suas baterias. Ele renovava o seu ânimo. Então ele ia orar, ele ia na busca da presença do Pai, para que, ao falar com o Pai, ao ouvir também do Pai, ele encontrasse ânimo, força, ele fosse recarregado para voltar novamente aos seus discípulos e à multidão, para poder oferecer a eles o apoio, para poder atendê-los, ouvi-los, ministrar curas. Então eu acredito que a oração ela era fundamental para Jesus, se fortalecer, recarregar suas baterias, para que ele pudesse voltar e ter, vamos dizer assim,
bastante energia, né, para dar àqueles que necessitavam. Acredito que a oração também era de grande importância, porque eu penso que é onde ele busca também, na presença do Pai, orientação com relação ao seu ministério. Imagino que é nesse tempo de oração que Jesus reavaliava, juntamente com o Pai, com o Espírito Santo, os próximos passos de sua missão. Penso que Jesus fazia constantemente essas orações, para que ele sempre pudesse estar cheio de vida, do poder de Deus, e ao mesmo tempo ele está caminhando alinhado à vontade do Pai, como homem, sempre atento, sensível para o dirigir do Espírito de Deus na sua vida. E nós da mesma forma devemos orar, porque a oração realmente ela nos fortalece. É o tempo que a gente tem com Deus, onde Deus recarrega a nossa força, a nossa energia, a nossa fé, para que a gente possa servir, para que a gente possa se doar às pessoas. É importante esse tempo. Às vezes na oração choramos, às vezes somos tomados pelo poder de Deus, mas tudo isso faz parte para manter sempre nossas emoções equilibradas, saradas. Então a oração é muito importante, mas também é neste espaço que o Espírito Santo toca em nós, nos guiando, nos dirigindo, nos tornando sensíveis à sua voz, para que nós possamos viver e fazer aquilo que é a vontade de Deus. Se Jesus não orasse, eu imagino constantemente, muitas pessoas poderiam desviar ele da sua missão. Sempre teria alguém para ser cuidado, sempre teria alguém para você fazer algo, mas ele precisava ir em direção ao cumprimento de sua missão, e assim somos nós. Nós temos uma missão específica, um dom que Deus deu a cada um de nós para determinados serviços, mas sempre vai ter pessoas requerendo de nós o nosso tempo, requerendo de nós coisas que não tem a ver com a nossa missão, não tem a ver com aquilo que Deus espera de nós. E se não cuidarmos, se nós não estivermos em oração, sensíveis ao que Deus está querendo de nós, nós somos facilmente desviados, levados para a realização de outras coisas, que elas parecem importantes, e nós poderíamos até dizer que elas são importantes, mas que Deus tem outras pessoas para fazer aquilo, Deus tem outras pessoas para esse tipo de ações, e Ele espera de nós uma ação objetiva. Então nós não podemos perder o foco do que Deus tem para nós. Por isso que é muito importante você saber qual é o seu dom, qual a paixão que Deus tem colocado no seu coração, para que você não perca o foco. Não permita ser arrastado pela multidão ou pelos desejos das pessoas que te cercam. Elas sempre vão pedir para você fazer uma visita aqui, fazer uma outra coisa ali, e se você for sendo arrastado dessa forma, você vai perder o foco, e você vai se perder, e aquilo que era para você fazer, vai acabar deixando de ser feito, e Deus vai te avaliar pelo que você deveria ter feito, por aquilo que o Espírito está te guiando a fazer, e não por aquilo que as pessoas estão te pedindo para fazer. No verso 24, diz que os discípulos, após entrarem no barco, eles foram sendo levados pelo vento e pelas ondas, se distanciando, né, da terra, se distanciando da onde Jesus se encontrava. Jesus subiu ao monte para orar, diz o texto, ao anoitecer. Nós sabemos que para os judeus, o anoitecer, a virada do dia, começava às 18 horas. E aí diz o texto, no verso 25, que na alta madrugada, quer dizer que Jesus então ficou horas após horas na presença do Pai, falando com Ele, sendo ali recarregado em suas energias, em seu poder, em sua graça, no seu amor, buscando de Deus ali orientação. Então, depois de horas e horas ali, ele vai ao encontro dos seus discípulos, que já estavam então em alto mar, estavam afastados da margem.
E aí Jesus vai andando sobre as águas até onde estava o barco. E eu queria chamar a atenção disso, porque Jesus está andando sobre as águas. Jesus quebra a lei da gravidade. Deus estabeleceu a lei da gravidade e Deus tem o poder para superá-la. Deus não está limitado às leis estabelecidas à sua criação. Essas leis foram estabelecidas por Deus, a sua criação, para que pudesse manter a criação em ordem, para que a criação pudesse dessa forma não ser destruída. Então Deus criou as leis naturais que existem, mas Ele está acima de todas estas leis. Embora Ele venha e como homem está sujeito a essa lei, mas Ele tem o poder de superar estas leis. Deus tem o poder sobre toda a criação. Aí diz assim lá no verso 26, que os discípulos ficaram com medo, né? Pensando que Jesus era um fantasma. Então, em meio ao vendaval, em meio às ondas, você tenta imaginar, aí você vai vendo um vulto de longe andando sobre as águas. Isso não era algo normal. Até hoje, não é normal. Imagina se você estivesse lá num barco, pescando, não sei, passeando, e aí na madrugada, meia neblina, chuva, de repente você vê um vulto andando sobre as águas. Mas você ia ter medo. Naturalmente eles também tiveram medo. E eu quero dizer assim que o medo, ele é algo natural de nós seres humanos. Ele não deve sempre ser visto como algo negativo. Quando o medo nos domina de forma a nos paralisar, ele é negativo, ele é destruidor. Mas o medo também pode ser visto de uma forma positiva quando você entende que o medo, ele nos mostra de fato quem somos. Somos seres frágeis, limitados. É por isso que sentimos medo. Não somos invencíveis. Nós não somos autossuficientes, autoexistentes. O medo, no fundo, mostra para nós mesmos que nós não somos deuses. Deus, que é Deus, o único Criador do céu, não existe medo em Deus. Afinal, Ele está, como eu disse, acima de toda a sua criação. Ele tem todo o poder. Não há nada que Ele tema. Tudo que existe, só existe por causa dEle. Agora, nós, não. O medo, então, nos mostra que, na verdade, nós não somos deuses. E não adianta nós ficarmos tentando imaginar que somos Deus, somos superpoderosos. Não somos. Nós somos destruídos por um vírus como o Covid-19, que é invisível aos nossos olhos, de tão pequeno, porque somos seres mortais, fracos, dependemos da graça de Deus. Então o medo nesse aspecto revela a nossa fragilidade e humanidade, revela que somos seres criados e que precisamos sim da graça e da bondade, da misericórdia, do poder de Deus, do seu amor para nos sustentar, para nos manter, cheios de vida. No verso 27 diz que Jesus, vendo-os com medo, ele grita: sou eu, não é um fantasma, buscando acalmá-los, para que eles pudessem se tranquilizar. E Pedro, então, ouvindo que era Jesus, ele diz: se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. E eu queria destacar essa palavra de Pedro: manda-me ir. Pedro está dizendo para Jesus: me dá uma ordem. Pedro reconhece que Jesus possui autoridade. Essa palavra manda-me ir, me dá uma ordem,
Me faz lembrar da experiência de Pedro com Jesus, quando ele havia pescado e passado a noite pescando e nada pegou, e aí Jesus chega e diz: Pedro, lança a tua rede à direita. E aí Pedro fala: sobre a tua palavra lançarei a rede. E agora Pedro está dizendo para Jesus: manda-me ir. Pedro aprendeu a confiar na palavra de Jesus. Pedro aprendeu que a palavra de Jesus, ela é poderosa para fazer aquilo que ele ordena, aquilo que ele libera. Então Jesus disse: venha. E eu imagino que Pedro não hesitou, pelo texto. Estas palavras foram suficientes para Pedro, e ele desceu e andou sobre as águas. Ele confiou nas palavras de Jesus e ousou e andou, experimentou o milagre de andar sobre as águas. Só Jesus e Pedro, que eu sei, andou sobre as águas. Mas Pedro afundou. Ele começou a prestar mais atenção ao vento forte. E na medida que ele começou a prestar atenção mais ao vento, ele permitiu que o seu coração fosse sendo dominado pelo medo, pela dúvida, pela incerteza. E então afundou. E aí ele clamou, por socorro a Jesus. E diz o texto, no verso 31, imediatamente Jesus o socorreu. Jesus é o socorro bem presente na tribulação, como diz o Salmo 46. E aí Jesus diz: homem de pequena fé, por que duvidou? Pedro, ele estava andando sobre as águas, e ao sentir o vento, ele se esqueceu do que já estava vivendo. Ele já estava vivendo o milagre, entende? Ele estava no sobrenatural, experimentando o poder de Deus. Mas ao focar no vento, ele acabou se esquecendo e se deixando ser tomado pelo medo e pela dúvida da realidade de que Jesus o estava sustentando. E eu creio que é assim que acontece com muitos de nós. Vivemos vencendo dia a dia pelo poder de Jesus. É Ele que nos sustenta através do nosso trabalho. É Ele que nos dá saúde para que a gente possa levantar e trabalhar todos os dias. Por isso é Ele que nos dá o pão de cada dia. É Ele que provê para nós a vida. Porque se não fosse pelas suas misericórdias, nós já teríamos sido consumidos. Nós somos supridos por Deus. Se eu estou hoje com 51 anos para completar 52 anos, é porque durante toda a minha existência Deus me sustentou. Contudo, muitas vezes, quando um vento mais forte nos atinge, quando uma adversidade nos apanha, nos esquecemos que Jesus continua ao nosso lado. E assim como Ele nos sustentou durante toda a jornada das nossas vidas, Ele continuará nos sustentando. Entretanto, nos deixamos ser apavorados diante a adversidade, diante as dificuldades, diante o vento mais forte que bate sobre nós. Mas ainda assim eu
me alegro, porque no verso seguinte diz que quando Pedro começou a afundar, porque ele duvidou, ele se esqueceu que estava sendo sustentado pelo poder de Deus, e ele grita por socorro, mesmo diante da sua pequena fé, como disse Jesus. Jesus imediatamente estendeu as mãos, porque Jesus é bom, só Deus é bom, e é bom, né? Sabemos que também é assim conosco, mesmo em meio à nossa falta de fé, Jesus nos socorre, Ele estende as mãos para nos sustentar com o seu poder. E aí no verso 32 diz que eles adoraram a Jesus e reconheceram que de fato Ele era Deus. E eu espero que você que está me ouvindo também possa reconhecer esta verdade. Jesus é Deus. Que você possa reconhecer que você se move, existe, vive, só porque Ele tem te sustentado. Porque Ele tem desejado que você viva. E que você possa se prostrar como estes homens se prostraram e o adoraram. Porque Ele verdadeiramente é o Filho de Deus, que na cruz morreu por mim e por você. E só nele temos vida eterna. Bom, eu termino aqui este programa. Te agradeço por me acompanhar em mais uma devocional do livro de Mateus. Que Deus te abençoe e te espero no nosso próximo programa Conectar. Um grande abraço.